alegria ter você aqui conosco para mais um culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Eu quero convidar você a ouvir a palavra do Senhor lá em Isaías capítulo 55. Ele diz o seguinte: alguém tem sede? Venha e beba. Mesmo que não tenha dinheiro, venha, beba vinho e leite. É tudo de graça. Por que gastar seu dinheiro com comida que não fortalece? Por que pagar por aquilo que não satisfaz? Ouçam-me e vocês comerão o que é bom, e se deliciarão com os alimentos mais saborosos. Venham a mim com os ouvidos bem abertos, escutem e encontrarão vida. Farei com vocês uma aliança permanente, o amor que fielmente prometi a Davi. Vejam como eu o usei para mostrar o meu poder aos povos. Eu o fiz governante das nações. Vocês também darão ordens às nações que não conhecem, e povos desconhecidos virão correndo lhes obedecer, pois eu, o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, os tornei gloriosos. Busquem o Senhor enquanto Ele está perto, que os perversos mudem de conduta e deixem de lado até mesmo a ideia de fazer o mal, que se voltem para o Senhor, para que Ele tenha misericórdia deles. Sim, voltem-se para nosso Deus, pois Ele os perdoará generosamente. Até aqui por enquanto. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse convite gracioso, ó Deus, que o Senhor faz a todos nós nessa noite, ó Pai. Que possamos, ó Deus, estarmos com o coração, com a mente abertos, ó Deus, para que possamos receber vida que venha do Senhor, ó Pai. Que possamos mudar os nossos caminhos, ó Deus. Que possamos, ó Pai, nos convertermos a Ti, meu Pai. Deixarmos de fazer o mal, ó Deus. Que o Senhor nos perdoe, meu Pai. Que o Senhor nos restaure nessa noite. Fala com o Teu povo, meu Pai, e abençoa o Teu povo grandemente, ó Deus. Em nome de Jesus que nós te pedimos, meu Pai, para que assim possamos Te louvar, ó Deus, com gratidão, com o coração cheio de louvores, cheio de amor por Ti, ó Pai. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.
Continuando a leitura de Isaías, ele diz o seguinte: meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e meus caminhos vão muito além de seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. A chuva e a neve descem dos céus, e na terra permanecem até regá-la, fazem brotar os cereais e produzem sementes para o agricultor e pão para os famintos. O mesmo acontece à minha palavra. Eu a envio, e ela sempre produz frutos. Ela fará o que desejo e prosperará aonde quer que eu a enviar. Vocês viverão com alegria e paz. Os montes e as colinas cantarão. As árvores do campo baterão palma. Onde antes havia espinhos, crescerão cipreste. Onde antes havia urtigas, brotará a murta. Isso resultará em glória para o nome do Senhor. Será sinal permanente que nunca será destruído. Glória a Deus. Que a palavra do Senhor, que vai ser lida e explicada, possa fazer aquilo que apraz o Senhor, possa produzir frutos no teu coração e que Deus possa falar com você grandemente, meu irmão, minha irmã, para que você se alegre junto com o restante da criação. Mais uma vez, boa noite, meu irmão, minha irmã. Hoje em dia se fala muito, do profissional disruptível. É aquela pessoa que é muito criativa, que pensa diferente, que não enxerga
as coisas como todo mundo vê. E por isso, então, eu resolvi trabalhar essa série de mensagens com a igreja chamada Disruptível, Novas Percepções a partir do Evangelho, para que nós possamos discutir e conversarmos sobre temas importantes do nosso dia a dia, temas que estão presentes nas últimas notícias, né, que a gente tem visto e que necessitam de uma percepção nova. E hoje a gente vai falar sobre o Evangelho e o meio ambiente. E eu confesso que enquanto eu preparava essa mensagem, enquanto eu estudava a respeito do aquecimento global, eu pude sentir na pele alguns dos efeitos do aquecimento. O termômetro do meu celular acusava 36 graus, eu creio que chegou até um pouquinho mais, sendo que a gente ainda está no inverno. E enquanto eu trabalhava, eu precisei ligar um umidificador para poder lançar um vapor d'água no meu rosto, né, diretamente, numa tentativa de amenizar o desconforto que o ar quente e seco provoca. E, meus irmãos, ao que tudo indica, as coisas tendem a piorar muito se elas continuarem do jeito que elas estão. A verdade é que a gente tem vivido uma crise ambiental de proporções apocalípticas, eu diria. Mas infelizmente a gente não se deu conta ainda disso. Em um artigo da revista Ultimato, o reverendo Timothy Carricker, que é um missionário americano que trabalhou muito tempo junto à IPI, ele alertou, um artigo de um ano atrás, ele já nos alertava sobre o momento que a gente está vivendo. Nesse artigo, o reverendo Timóteo nos disse que, segundo dados da Organização Meteorológica Mundial, o planeta nosso ele já está quase 1 grau mais quente do que ele era antes do período de industrialização. E talvez você pense assim, poxa, mas 1 grau é pouca coisa, quase nada. Acontece, meus irmãos, que com esse 1 grau mais quente, né, que a gente tem vivido por conta da industrialização alta, né, que nós temos no nosso meio ambiente, por conta desse 1 grau, metade da barreira de corais, né, metade da barreira de coral da Austrália já morreu. E a gente sabe que os corais eles são fontes de vida do oceano, né? Se os corais morrerem, tudo que vem por conta, né, dessa fonte de alimento muito rica que tem dentro dos corais ali do ecossistema, né, do coral, todos os outros animais eles vão morrer também. Pesquisas mostram que o metano já está vazando do permafrost, que é aquele gelo que não se derrete, né, com as estações, aquele gelo que permanece sempre estável, né, que não derrete conforme o verão chega, né? O permafrost do Ártico, ele tem derretido e ele tem liberado grandes quantidades de metano na atmosfera. E talvez ele nunca mais volte a congelar. Os 5 verões mais quentes da Europa desde 1500, eles ocorreram a partir do ano 2002. Só para você ter uma ideia, meu irmão, em 2010, essa aqui é uma matéria, né, que eu recortei. Em 2010, uma onda de calor da Rússia, ela matou 55 mil pessoas. Num único dia, chegou a morrer 700 pessoas em Moscou, por conta dessa grande onda de calor que trouxe vários incêndios, né? Em El Salvador, os trabalhadores das lavouras de cana-de-açúcar, eles têm morrido por conta de complicações renais, né, dos rins, que são causadas pela desidratação aguda, que eles acabam sendo expostos. E além disso, meus irmãos, aumentou visivelmente o número de eventos climáticos extremos. Só para recordar você, no fim do verão de 2017,
3 grandes furacões atingiram os Estados Unidos. Um deles, o furacão Harvey, que é esse furacão enorme, né, que você tem aqui no mapa. Os cientistas disseram que a quantidade de chuva, né, e de água que caiu por conta desse furacão é um evento climático que só acontece a cada 500 mil anos. E num único ano, na mesma temporada, nós tivemos 3 furacões desse tipo. E talvez alguns vão dizer, mas isso não acontece no Brasil. Mês passado, em Santa Catarina, 2 tornados atingiram Santa Catarina e 945 pessoas ficaram desalojadas. Tudo isso tem acontecido e vai acontecer cada vez mais. As inundações, as mega secas, que eles falam, né? Grandes secas. E as inundações, elas provocam deslizamento de terra, elas provocam enchentes, né? A seca ela pode provocar fome, se ela for estendida por muito tempo. E tudo isso está acontecendo com apenas 1 grau a mais de aquecimento. Agora, as previsões mostram que tem uma grande tendência, se a coisa continuar do jeito que ela está caminhando, a que o planeta ele alcance o patamar de 4 graus mais quente. E, meus irmãos, com 4 graus mais quente, a produção de cereais ela vai cair 50%. E a população tende a continuar crescendo cada vez mais. Então, provavelmente, acontecerão fomes se alguma coisa não for feita. O custo financeiro desse prejuízo, né, por conta dos 4 graus de aquecimento, os cientistas estão calculando que vai ser uma soma de 600 trilhões de dólares. Isso equivale a mais do dobro da riqueza do mundo hoje. E as projeções das Nações Unidas para o ano de 2050 é de que até lá 20 milhões de pessoas vão ter que deixar o lugar que elas vivem por conta de problemas ambientais. Secas, inundações, incêndios, fome. Ou seja, nós teremos uma nova crise de refugiados em breve. E pode ser que nós mesmos nos tornemos, na verdade, esses refugiados. Então, meus irmãos, diante desse quadro, o que será que as Escrituras têm para nos dizer? De que forma o Evangelho se relaciona com o meio ambiente? Para pensar nisso, então, eu quero convidar você a abrir tua Bíblia lá em Romanos capítulo 8, e a gente vai ler do verso 18 ao verso 25. Romanos 8, de 18 a 25. Diz assim a palavra do Senhor. Considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde, pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que, com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Pois sabemos que até agora toda a criação geme em dores de parto. E nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós, como antecipação da glória futura. Pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção de nosso corpo. Recebemos essa esperança quando fomos salvos. Se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela. Mas se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e confiança. Essa é a palavra de Deus. Irmãos, em primeiro lugar, eu quero chamar a tua atenção, esse é meu primeiro ponto, que Paulo nos fala a respeito da escravidão do cosmos, a escravidão da criação, do universo. Nessa passagem, o apóstolo Paulo ele descreve a criação ou o cosmos como alguém que foi escravizado.
ele personifica a criação, como que se ele estivesse dizendo assim: se o meio ambiente fosse uma pessoa, se a criação fosse um ser humano, o que ela vive hoje, o que ela suporta, o que ela experimenta, é análogo àquilo que é experienciado por um escravo. Ou seja, a natureza, o cosmos, ele foi submetido, verso 20, ele foi subjugado, ele foi vencido, ele foi pego à força, ele foi conquistado, né? Ele foi forçado a viver como? Ele continua, a viver uma existência fútil. A versão mais tradicional vai dizer que ele foi submetido à vaidade. A palavra aqui usada é a mesma palavra que é usada lá em Eclesiastes para descrever uma vida vazia, uma vida que é como correr atrás do vento. Ou seja, o que está dizendo é que o cosmos foi submetido a uma existência vazia, vã, né? Como se fosse um vento. Deixa eu te exemplificar mais ou menos o que isso significa. Eu estava estudando, né, o tema de hoje, e eu descobri o seguinte: os porcos, por exemplo, são alguns dos mamíferos mais inteligentes que existem. Eles são capazes até de jogar jogos eletrônicos, se você colocar eles numa situação de jogo, né? Assim como macacos também conseguem fazer isso. Os porcos são extremamente curiosos, eles são, como todos os mamíferos, né, animais sociais, que precisam uns dos outros. No entanto, meus irmãos, eu estudava, existem fazendas de criação de porcos, onde esses animais, eles parecem que eles estão numa fábrica. Essas aqui são porcas, não sei se vocês conseguem ver direito, mas elas ficam presas, né, em celas tão pequenas que elas não conseguem nem se virar, não conseguem nem deitar direito, né? E elas são inseminadas uma gestação após a outra. Cada porquinho fica, 3, 4 meses com a mãe, aí ele é desmamado para poder ir para o abate, né? Os leitões, aqui tem alguns leitõezinhos aqui que estão mamando, né? Então os porquinhos ficam junto das mães e elas vão sendo inseminadas uma vez após a outra. E pesquisas mostram, meus irmãos, que esses animais, eles têm demonstrado, porcas nessa situação, ansiedade extrema e um sofrimento agudo, né? Um sinal de estresse muito grande. Por quê? Porque eles são seres sociais, são mamíferos, né? A mãe quer ficar com a cria, certo? Só que elas são submetidas a essa separação forçada, vez após vez, após vez, após vez, até que a própria porca, né, vai para o matadouro. E assim, eu confesso que eu adoro uma carne de porco no churrasco, né? Adoro comer uma panceta, uma linguiça, uma costelinha de porco. Mas para a gente poder ter o nosso churrasco, esses animais são submetidos a uma vida inútil, uma vida vazia de significado e de sentido. Eles vivem como escravos, aprisionados, né? E é por isso então que no verso 21, Paulo vai dizer que esse escravo que está aprisionado, ele espera ansiosamente ser libertado dessa vida miserável. Olha só. Na esperança de que com os filhos de Deus a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Perceba, meu irmão, minha irmã, que essa imagem de alguém que está escravizado, esperando para ser liberto, nos remete à experiência do povo de Israel lá no Egito, que a gente lê no livro do Êxodo. É como se Paulo fizesse uma comparação a situação que os israelitas viviam no Egito com aquilo que acontece com a criação hoje. E quando a gente lê a descrição da vida dos hebreus, a descrição da vida dos israelitas no Egito, lá em Êxodo 1, verso 13 e 14, vai dizer para a gente que os egípcios tratavam os israelitas com crueldade e eles tornaram a vida deles extremamente amarga.
E da mesma forma que os israelitas clamaram a Deus por socorro, a criação geme e clama angustiada, né? Suplicando que alguém possa libertar ela. Eu quero passar um vídeo para vocês agora, eu espero que o áudio não seja cortado. É o discurso que o Leonardo DiCaprio fez na reunião da ONU, no Acordo de Paris. Nesse discurso, o Leonardo DiCaprio ele era o embaixador da paz da ONU, e ele foi escolhido porque naquele filme que ele ganhou o Oscar, eles perceberam que eles tiveram muita dificuldade de encontrar cenas, né, lugares para poder gravar o filme onde tivesse gelo, porque o derretimento era muito grande. Isso chamou muita atenção, né, dos produtores do filme e tal. E por conta disso, como ele estava em evidência na época, ele foi escolhido para ser embaixador. E por 2 anos ele viajou ao redor do mundo tentando entender o que é o aquecimento global. Eu quero colocar esse vídeo, que é o discurso dele de 2 minutos, onde ele mostra pra gente claramente o que tem acontecido com o nosso planeta. O último orador desta cerimônia de assinatura é o ganhador do Oscar de melhor ator e mensageiro da paz das Nações Unidas, Sr. Leonardo DiCaprio. Obrigado, senhor secretário-geral, pela honra de falar neste comitê, e obrigado aos grandes líderes climáticos reunidos aqui hoje, prontos para tomar uma atitude. Como mensageiro da paz, eu viajei pelo mundo inteiro nos últimos 2 anos. Eu vi cidades como Pequim sufocada pela poluição industrial, antigas florestas boreais no Canadá que foram desmatadas e florestas tropicais na Indonésia que foram incineradas. Na Índia, conheci fazendeiros cujas colheitas foram levadas pela chuva. Na América, vi o aumento do nível do mar inundar as ruas de Miami. Na Groenlândia e no Ártico, eu fiquei impressionado de ver geleiras antigas desaparecendo rapidamente, muito antes das previsões científicas. Tudo que eu vi e aprendi nessa minha jornada me deixou apavorado. Eu penso na vergonha que cada um de nós vai sentir quando nossos filhos e netos olharem para o passado e perceberem que existiam maneiras de frear essa devastação, mas que faltava vontade política para fazer isso. Sim, nós alcançamos o Acordo de Paris. Essa causa reuniu mais países para assinar um acordo do que qualquer outra causa na história da humanidade. E essa é uma razão para acreditar. Mas, infelizmente, as evidências mostram que isso não vai ser o suficiente. É necessário fazer uma mudança massiva agora. Uma mudança que traga uma nova consciência coletiva. Uma nova evolução coletiva da raça humana, inspirada e possibilitada por um senso de urgência de todos vocês. Hoje nós podemos comemorar, mas isso não vai significar nada se os senhores voltarem aos seus países e não fizerem nada além das promessas desse acordo histórico. Depois de 21 anos de debates e conferências, é hora de declarar: chega de conversa, chega de desculpas, chega de estudos que levam 10 anos, chega de permitir que empresas de combustíveis fósseis manipulem e ditem a ciência e as políticas que afetam o nosso futuro. O mundo está atento agora. Vocês podem ser celebrados pelas gerações futuras ou rechaçados por elas. Vocês são a última esperança da Terra. Queremos que ela seja protegida, ou a humanidade e todas as criaturas que valorizamos desaparecerão. A verdade, meus irmãos, é que os Estados Unidos, que é o maior poluidor, ele abandonou o Acordo de Paris, mostrando que o nosso egoísmo, que a nossa estupidez dificilmente vai libertar a natureza do jeito que ela precisa. E isso leva a gente ao meu segundo ponto. Os opressores do cosmo. Os opressores do cosmo. No verso 22, Paulo descreve o sofrimento da criação, tal como o trabalho de uma mulher, tal como o que acontece com uma mulher quando ela está em trabalho de parto. E isso me lembra uma passagem de Isaías, que eu estou destacando aqui, não sei se vocês conseguem ver bem. Do capítulo 24 ao 27 do livro de Isaías, os estudiosos chamam esses capítulos de
o pequeno Apocalipse, ou então o Apocalipse de Isaías. Por quê? Porque são profecias que falam do juízo final, são profecias que falam do que vai acontecer no fim do mundo na presença do Messias. E lá em Isaías, capítulo 26, do verso 17 ao 18, a gente lê o seguinte: como a mulher grávida, ao aproximar-se a hora do parto, se contorce e nas suas dores dá gritos, assim nos encontrávamos na tua presença, Yahvé. Concebemos e tivemos as dores do parto, mas quando demos à luz, eis que era vento. Não asseguramos a salvação para a terra, não nasceram novos habitantes para o mundo. Ou seja, o profeta diz para a gente que o povo de Deus sofre, geme, sente dores, mas ele não é capaz de por si mesmo gerar a vida. Ele não é capaz de produzir a salvação a solução que traga salvação que a terra necessita. Pela nossa própria força, pela nossa inteligência, pela nossa vontade, nós não somos capazes de gerar salvação. O que acontece, meus irmãos, a meu ver, é que a gente tem a tendência de cair em dois extremos. De um lado, tem aquilo que eu vou chamar de conservadorismo cristão. Não sei se vocês estão conseguindo ver direito, mas aqui está escrito conservadorismo cristão. O que é o conservadorismo cristão? É uma visão de que o grande objetivo de Deus é levar as pessoas para o céu. Consequentemente, não importa muito o que acontece com a criação, até porque a criação está destinada à destruição pelo fogo. O erro dessa visão, meus irmãos, é entender a salvação como uma salvação desencarnada, uma salvação que valoriza apenas a alma, que não se preocupa com o material. Na verdade, essa visão de mundo ela está semeada por uma heresia muito antiga chamada dualismo. O dualismo enxergava a matéria como algo mal. E por isso a alma tinha que ser liberta do corpo para poder viver a existência plena dela, sem um corpo, que era ruim, que era mal e que aprisiona a alma. Ou seja, o objetivo de Deus é levar as pessoas para o céu. Simplesmente isso. Por outro lado, a gente tem a visão do liberalismo pós-cristão. O que é isso? É a visão que vai dizer para a gente que Deus não existe, que alma não existe, que vida após a morte não existe. Né? É a visão de que nós somos o fruto de um processo evolutivo cego. Consequentemente, a única coisa que existe é essa realidade física que a gente vive, física, biológica, química. Como nós somos frutos dessa evolução cega, né? Talvez o colapso do planeta seja algo esperado, porque talvez é o fim do processo evolutivo do ser humano. Quem acredita nisso entende que se a vida acabar e sobrar alguma coisa, né? Sobrar algum tipo de ser vivo, esse processo de evolução ele vai continuar, ele vai acontecer de novo, e talvez daqui a alguns bilhões de anos surge uma nova civilização que talvez possa fazer a coisa de um jeito diferente. O erro dessa visão é que a salvação ela é simplesmente física, material, sem levar em conta o sobrenatural, o mistério, aquilo que não é possível ser visto. Ou seja, de um lado, a gente acha que nós podemos não nos preocuparmos com a criação, porque as nossas almas são a coisa mais importante que existe. Os demais seres vivos, eles não passam de coadjuvantes, talvez até o cenário, né, no qual o grande drama, a grande batalha entre Deus e o diabo pela alma dos seres humanos acontece. Como disse o teólogo N.T. Wright, ele fala o seguinte: afinal, se estamos caminhando em direção a uma eternidade desencarnada,
Por que brigar tanto para endireitar as coisas no mundo presente? Se o que importa é a vida após a morte, então a vida antes da morte seria apenas um motivo de preocupação interessante, mas definitivamente irrelevante. Um vale de lágrimas e provações que temos que atravessar para podermos alcançar um estado de bem-aventurança da alma sem corpo. Essa é a visão conservadora cristã. Por outro lado, o liberalismo pós-cristão vai dizer que, embora a cosmovisão evolucionista, ela de certa forma vai equiparar os seres humanos, né, ao restante da criação, até porque eles enfatizam muito que o Homo sapiens, né, que é o ser humano, ele não passa de um animal da família dos grandes primatas. Eu tenho percebido que existe uma espécie de clamor até para que os seres humanos eles continuem evoluindo a tal ponto que eles alcancem um desenvolvimento que coloque os seres humanos numa posição divina. Ou seja, nós podemos e devemos nos tornarmos deuses. Um historiador, ele disse o seguinte: no século XXI, o terceiro grande projeto da humanidade será adquirir poderes divinos de criação e destruição e elevar o Homo sapiens à condição de Homo Deus. Queremos ter a capacidade de fazer a reengenharia de nosso corpo e mente, acima de tudo, para escapar à velhice, à morte, à infelicidade. Mas, uma vez dispondo disso, o que mais poderíamos fazer com tal capacidade? Assim, bem podemos pensar que a nova agenda humana, na realidade, consiste em um só projeto com muitos ramos: alcançar a divindade. Essas são palavras de um grande estudioso que escreveu best-seller, um dos livros mais vendidos na atualidade, uma trilogia, na verdade, onde ele diz isso claramente. Os seres humanos estão destinados a evoluírem até alcançarem a divindade. Ele vai dizer que é óbvio que a gente não vai ser divino como um Deus único e poderoso, mas ele diz que os seres humanos deveriam alcançar a divindade igual aos deuses pagãos, sabe? Que são muito bons em uma área, são muito bons em determinada habilidade, né? Em determinada coisa, e também possuem suas fraquezas. Outro autor que tem mais ou menos a mesma visão é o jornalista David Wallace Wells. Ele escreveu o livro que eu usei, na verdade, para coletar esses dados, né, que eu tenho passado para vocês, se chama Terra Inabitável. E então, depois que ele trata, né, em todo o livro dele sobre essa questão do aquecimento global, a conclusão que ele chega é a seguinte, abre aspas: se os humanos são os responsáveis pelo problema, devem ser capazes de desfazê-lo. Temos um nome idiomático para os que detêm o destino do mundo em suas mãos, como nós, deuses. Ou seja, como nós temos o destino da humanidade, o destino do mundo nas nossas mãos, nós somos deuses que deveriam então consertar tudo. Ou seja, o que ambos os extremos estão dizendo, meus irmãos, é que o centro do universo, a coisa mais importante de todo o cosmos, é o ser humano. Assim, de um lado, o conservadorismo cristão ele não se importa com a criação porque ele enxerga a criação como algo inferior. Mas o liberalismo pós-cristão também não está muito distante disso, porque ele vai dizer que a gente tem que continuar evoluindo, e se a gente evoluir e nos tornarmos deuses, consequentemente, a criação também vai estar abaixo de nós, inferior a nós. Tanto de um lado quanto do outro, o universo criado ele continua preso, vítima do pecado e da ação da morte. Será então, meus irmãos, que existe uma saída? Isso leva a gente ao terceiro ponto, o novo êxodo. Como eu disse para você, a linguagem usada por Paulo em Romanos 8 é a linguagem do êxodo. Mas o que Paulo nos mostra é que existe uma tensão.
de um lado, algo vai acontecer. Ele vai dizer no verso 23, aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção. Que direitos de adoção são esses, meus irmãos? Ele tratou sobre isso alguns versículos antes. No verso 17, ele vai dizer que o nosso direito de adoção tem a ver com a nossa herança. Como nós somos adotados por Deus, nós também nos tornamos herdeiros de Deus. Herdeiros do quê? Herdeiros do novo céu e da nova terra. Eu tenho dito isso para vocês, a mentalidade bíblica de herança, sempre quando a Bíblia fala de herança, está falando da terra prometida, a terra que mana leite e mel. Então ele está dizendo que nós somos destinados ao novo céu e à nova terra, a criação restaurada, a criação revestida da glória de Deus, porque um dia, dizem os profetas, toda a terra se cobrirá da glória do Senhor, tal como as águas cobrem o mar. E isso inclui nós mesmos, os seres humanos, incluindo, ele vai dizer no verso 23, a redenção de nosso corpo. Nós fazemos parte da criação. E quando ele fala da redenção do nosso corpo, ele está falando da ressurreição do nosso corpo. O que isso significa, meus irmãos? É o seguinte, quando Jesus ressuscitou dos mortos, quando o corpo dele se levantou do túmulo, teve início a nova criação. Por isso que o Evangelho de João vai dizer para a gente que quando Maria ela vai até o túmulo e ela procura por Jesus, diz lá em João 20:15 que ela olha para Jesus, ela não o reconhece, pensando que ele é o jardineiro. Por que ele é o jardineiro? Porque ele é aquele que está criando, né? Assim como Deus criou um jardim no princípio de todas as coisas, ele é esse jardineiro que está criando esse novo mundo. O corpo ressurreto de Jesus é feito daquilo que todas as coisas serão feitas, incluindo o nosso corpo. É por isso que Paulo vai dizer lá em Colossenses capítulo 1, do verso 16 até o verso 20, mais ou menos, que Jesus é, antes de tudo, ele é o primogênito, o princípio da criação. O corpo ressurreto de Cristo, meus irmãos, lembram? Ele contém as marcas da crucificação. Os discípulos podem tocar. É um corpo de fato, não é um fantasma que está ali, ele come, ele bebe com os discípulos. Ou seja, o que Jesus está mostrando para a gente é que, de alguma forma, na ressurreição, nesse ser revestido de glória, haverá uma continuidade. Aquilo que aconteceu conosco vai continuar visível de alguma forma, vai continuar aparente. No entanto, existe uma descontinuidade, existe algo novo. Por quê? Porque esse corpo está livre de corrupção. Ou seja, ele está livre da morte, ele está livre do pecado, ele está livre da doença, ele está livre do envelhecimento. Jesus ele é capaz de, mesmo os discípulos estando trancados dentro de um quarto, portas fechadas, com medo, Jesus ele é capaz de atravessar as portas e se colocar no meio deles. Ou seja, essa nova criação, meus irmãos, de alguma forma ela vai manter aquilo que já existe, mas ela vai ser revestida da glória de Deus, e tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é imperfeito vai ser purificado. É por isso que a Bíblia fala pra gente que, de fato, esse mundo ele está destinado ao fogo, mas não é um fogo que tem o objetivo de destruir simplesmente, é um fogo que tem o objetivo de purificar, de renovar, de tirar tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é mal e tornar mais belo, trazer aquilo que é o mais bonito, aquilo que é mais forte. É por isso que ele vai dizer no verso 21, a criação seja gloriosamente libertada da decadência que a escraviza. Essa é a expectativa da criação. Sabe, irmãos, nas Crônicas de Nárnia, é muito bonito porque no primeiro livro, as crianças chegam em Nárnia e o leão não está presente, o leão que é Aslan, que representa, que simboliza Cristo, ele não está presente. E por isso, toda a criação ela está como que adormecida. As árvores são apenas árvores, o rio é apenas rio, as montanhas são apenas montanhas. Mas à medida que as crianças vão conhecendo a história de Nárnia, elas descobrem que as profecias dizem
que na presença do rei, na presença do leão, a criação se levantará. Na presença do rei, a criação ela será despertada do sono. E quando Aslan chega, o rio, por exemplo, que está adormecido, ele ganha vida. Ele se torna um poderoso gigante. As árvores dançam, as montanhas pulam. Irmãos, no nosso culto hoje, nós lemos as profecias que dizem que na presença do Messias, os montes saltarão de alegria, os rios cantarão, as árvores dançarão. Eu te pergunto, e se isso não for apenas uma metáfora? E se isso não for apenas uma fantasia para criança? E se isso não for apenas poesia? Vários cientistas já disseram que o planeta funciona em tal harmonia que é como se ele fosse um grande organismo vivo. Mas e se o nosso planeta ele ainda está adormecido? Quem sabe o que vai acontecer com esse mundo quando esse mundo estiver na presença do grande rei? Talvez as histórias e os contos não sejam apenas histórias e contos. Talvez um dia, na presença do rei, nós dançaremos com as árvores, nós conversaremos com os rios, com os animais. Quem sabe o que pode acontecer? Quem sabe o que você vai ser capaz de fazer na presença do grande rei? Só tem um detalhe, meus irmãos. Como eu disse, existe uma tensão nesse texto. Por quê? É a tensão entre aquilo que vai acontecer e como aquilo que vai acontecer influencia hoje, agora, já, o que acontece. Então, de um lado a gente tem algo que vai acontecer, mas de outro lado a gente tem algo que foi antecipado. O verso 23, ele vai dizer: embora tenhamos o Espírito em nós, como antecipação da glória futura. Ou seja, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, que vive em nós para nos capacitar agora a lutar contra a morte. Esse mesmo Espírito faz com que nós tenhamos a esperança de não nos entregarmos ao desespero diante das dificuldades, diante das lutas, diante da morte, mas nós lutarmos para que a criação possa ser libertada da maldade. Por isso, meus irmãos, essa visão do futuro, essa visão bonita daquilo que pode acontecer, ela influencia o jeito que a gente vive hoje. Eu quero ler de novo o N.T. Wright, porque ele é capaz de dizer isso muito melhor do que eu. E ele diz o seguinte, abre aspas: o que podemos e devemos fazer no presente, se somos obedientes ao Evangelho, se estamos seguindo a Jesus e se somos habitados, fortalecidos e dirigidos pelo Espírito, é trabalhar em prol do reino. Isso nos leva mais uma vez a 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. A obra que fazemos no Senhor não é vã. Por estranho que possa parecer e tão difícil de acreditar quanto a ressurreição, estamos realizando algo que se tornará no devido tempo parte do novo mundo de Deus. Essa é a lógica da missão de Deus, a recriação divina de seu maravilhoso mundo, que começa com a ressurreição de Jesus e continua misteriosamente à medida que o povo de Deus vive no poder do Cristo ressurreto e do seu Espírito. Significa que o que fazemos em Cristo e por meio do Espírito no presente não será desperdiçado, permanecerá e será aperfeiçoado no mundo de Deus. O que você faz hoje vai reverberar e ecoar no mundo que está por vir, na Jerusalém que desce dos céus. Sendo assim, meus irmãos, o que você pode fazer na prática para antecipar o novo céu e a nova terra?
eu quero dar algumas sugestões para os irmãos sobre aquilo que a gente pode estar fazendo. Em primeiro lugar, ajude uma ONG boa. Doe dinheiro, se possível doe trabalho para uma ONG séria. Aquelas que estão na linha de frente, sabe? Em projetos de proteção, de preservação, de recuperação da vida animal, da vida vegetal. Eu vou tentar deixar alguns links para os irmãos, para que você possa conhecer o trabalho dessas ONGs, para que você possa se envolver, para que você possa doar recursos. Tem muita gente boa trabalhando para restaurar e para cuidar daquilo que já existe. Agora, em segundo lugar, meus irmãos, uma coisa muito fácil que a gente pode fazer é consumir de um jeito diferente. Mude os seus hábitos de consumo. Você sabia que se a gente reduzir o nosso consumo de carne de vaca, a gente pode ajudar nessa questão do aquecimento, porque uma das coisas que mais polui, que mais gera devastação é o pasto que é feito para poder a gente ter carne. Florestas são derrubadas, os próprios gases que saem das fezes das vacas, eles são gases do efeito estufa e eles também ajudam a manter essa camada da terra mais quente. Então, quando a gente diminui o nosso consumo de carne vermelha, de carne de vaca, a gente colabora para essa questão do aquecimento. Se a gente preferir pequenos produtores, sabe, essa coisa mais da fazenda, da roça, gente que você sabe que a fazenda da pessoa não é uma fábrica, onde os porcos são colocados em pequenas jaulas, que eles não podem nem se mexer, onde as galinhas, são empilhadas ali como, sei lá, se fosse um formigueiro, Prefira pequenos produtores. Reavalie o teu consumo de roupa, de aparelhos eletrônicos. Gente, para a gente fazer uma calça jeans, o tanto de água que é gasto é uma quantidade absurda. Então, se você puder reutilizar, se você puder comprar usado, se você puder trocar, tem tanta coisa que a gente pode fazer. Pense no lixo que você vai gerar antes de comprar as coisas. De preferência, evite usar o plástico. O plástico não se decompõe, o plástico fica aí para sempre. Então pensa, o lixo que você vai fazer na hora de comprar, se você puder levar um saquinho, se você puder levar um pote, se você puder levar uma vasilha, comprar a granel, é melhor. Agora, em último lugar, meus irmãos, socorra as vítimas. Nos próximos 30 anos, como eu disse, a situação vai piorar muito. Cada vez a gente vai ter secas mais intensas, enchentes mais severas, fomes e guerras por conta da seca, por conta da enchente, que vão acabar gerando refugiados, incêndios, deslizamentos. Vai ter muita gente sofrendo, muito animal sofrendo. E a gente vai poder então mostrar o amor de Cristo cuidando dessas pessoas, estendendo o braço para elas. Portanto, meus irmãos, seja você o braço, a mão, os pés, a boca que beija, a boca que diz palavras boas, o ouvido que escuta, o olho que olha com amor, com carinho, a mão que socorre. Seja você o corpo de Cristo, socorrendo, libertando, tirando aquilo que está preso da escravidão. E eu tenho certeza que no Senhor, o nosso trabalho não vai ser vão. Que Deus te abençoe grandemente. Amém.
Amém. Graças a Deus pela sua palavra, né? Vamos orar então, meus irmãos, encerrando o nosso culto. Eu convido você a curvar a tua fronte. Pai, graças te damos pela tua palavra, te louvamos, ó Deus, porque o Senhor falou conosco, ó Pai, que possamos, ó Deus, fortalecidos pelo teu Santo Espírito, meu Pai, trabalharmos e lutarmos, ó Deus, para que o teu reino venha, meu Pai, para que o teu reino seja feito, ó Deus, e para que o meio ambiente, meu Pai, possa ser restaurado desde já, meu Pai, para que redunde em glórias e honras a Ti, ó Pai. Um dia, esperamos, meu Pai, estarmos contigo, ó Deus, no novo céu e na nova terra, meu Pai, na nova Jerusalém, ó Deus, que desce lá dos céus, meu Pai, lá onde está o nosso tesouro, meu Pai, lá onde nós cantaremos de alegria com o Senhor, meu Pai, e com o restante da criação, meu Pai, dançando, ó Deus, com os montes, com as colinas, meu Pai, com as árvores, ó Deus, com os rios, meu Pai, nos alegrando, ó Pai, com todo o cosmos, meu Pai, e cantando aleluias a Ti, meu Pai. Esse é o nosso maior desejo, Deus, e que o Senhor possa ser glorificado nas nossas vidas durante essa semana. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, que o Senhor possa te abençoar durante essa semana, que Ele te fortaleça, para que você possa lutar pelo meio ambiente, por tudo aquilo que Ele criou. Que o Senhor possa estar atrás de você, te protegendo e livrando de todo mal. Que o Senhor possa estar embaixo de você como uma rocha para poder fundamentar a tua vida. Que o Senhor possa derramar bênçãos sem medidas, lá do alto dos céus, para que você possa ser suprido com tudo aquilo que você precisa. E acima de tudo, que o Eterno possa caminhar do teu lado. Se você tropeçar e cair, que mais uma vez Ele te levante. Que o amor, que a paz, que o consolo do Espírito Santo permaneça com você e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje por todos sempre. Amém. Obrigado, meu irmão, minha irmã, pela tua presença, que você possa ter uma semana abençoada na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Cuida dos passarinhos e também da flor. Eles esperam pelo teu amor. Faz do teu lar um ninho e do mundo um chão, onde se plante paz e comunhão, para que brote e cresça mais viva semente, para que a gente tenha o que colher, para que o pão que venha a ser por nós assado seja sinal traçado de viver. Faz tua nova casa na varanda do velho chão, convida o teu irmão pra vir morar contigo. Planta paredes novas feitas para servir de lar e abrigo. Faz um café gostoso, põe a mesa no teu jardim. Deixa que assim as plantas tenham paz contigo. Convida o universo, faz a vida ganhar maior sentido. Cuida da tua morada, cuida do pequeno mundo. Deixa teu irmão bem perto. Dos passarinhos e também da flor, eles esperam pelo teu amor. Faz do teu lar um ninho e do mundo um chão, onde se plante paz e comunhão, para que brote e cresça mais viva semente, para que a gente tenha o que colher, para que o pão que venha a ser por nós assado seja sinal traçado de viver. Faz tua nova casa na varanda do velho chão,
pra vir morar contigo. Planta paredes novas feitas para servir de lar e abrigo. Faz um café gostoso, põe a mesa no teu jardim. Deixa que assim as plantas tenham paz contigo. Convida o universo, faz a vida ganhar maior sentido.